Boa noite a todos. Confesso que eu estou um tempinho sem pregar e sem presencialmente, porque desde que começou a pandemia, as igrejas, estavam fazendo mais pregações online, mas a gente volta, porque é para isso que Deus nos chamou. A palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10. Eu fui chamada para voltar para o HFAG também, aí eu procurei uma palavra de consolo para levar para quem está enfermo, porque é algo muito delicado pregar para quem está enfermo. E aí eu me deparei com essa palavra e dizendo que quando sou fraco é que sou forte. E eu pensei no quanto que isso é importante levar para quem se sente debilitado. Mas aí quando a gente procura o que queremos ouvir, é uma coisa, Mas quando a gente procura o que Deus quer nos dizer, aí é outra coisa. Aí eu continuei lendo e percebi que o contexto é o espinho na carne. Então é algo bem mais profundo. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. É 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10. E assim se inicia. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei? Não. Porém, em mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Vamos orar novamente? Senhor Deus e Pai, eu agradeço, Senhor Deus, mais uma vez por este momento e peço, Senhor, que o Senhor nesta hora esteja falando, Senhor Deus. A minha boca é sua, esse microfone é seu, Senhor Deus, e que seja somente, Senhor Deus, aquilo que Tu quer dizer e que Teu Espírito Santo, Pai, esteja, Pai, completando. Amém. E, Pai, destrinchando no coração de cada um, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que estava acontecendo nesse momento? Falsos apóstolos estavam querendo colocar em xeque o ministério de Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo do Senhor, dizendo que eles tinham credenciais melhores, experiências melhores do que Paulo. Então, nesse momento, Paulo vai descrever essa experiência, relatar este acontecimento que havia acontecido há 14 anos atrás. Imaginem, irmãos, um homem como foi o apóstolo Paulo, que plantou aquela igreja de Corintos e deu seu suor, sua vida por aquela igreja, está sendo contestado por pessoas que acabaram de chegar, colocando em xeque as suas experiências com Deus. E se nós formos pensar, irmãos, 14 anos atrás, se fôssemos fazer uma contagem regressiva, analisando bem
a cronologia da vida de Paulo, a gente chega à conclusão que 14 anos atrás seria o início de seu ministério, provavelmente antes da primeira viagem de Paulo. Logo a gente vai perceber que Paulo, ele foi naquele momento, ele teve um encontro com Deus, aquela luz ao seu redor, Ananias veio, orou por ele, começou o seu ministério, e antes da sua primeira viagem, ele teve essa visão, essa revelação do Senhor, onde ele relata ter chegado ao terceiro céu. O terceiro céu, irmãos, ele se refere ao paraíso. No caso, na visão deles nessa época, o primeiro céu seria o céu que nós vemos, o segundo seria o universo, estrelas, que eles já estudavam, o terceiro seria onde Deus está. Isso a gente vê também lá em Deuteronômio 10, 14. E essas revelações que Paulo cita, ele viu o paraíso, ele ouviu palavras que não tem como nomear, descrever em relação da sua natureza divina, de sua força e de beleza. O que Paulo viu e ouviu foi indizível, indescritível, algo sobrenatural, maravilhoso. Mas aí foi-lhe posto um espinho na carne. Existem muitas especulações sobre o que seria o espinho na carne. A palavra de Deus, irmãos, ela é simples para as pessoas simples. Ela é sofisticada para quem é sofisticada, ela é língua de doutores, ela é o que ela precisa ser para quem busca com sinceridade de coração. Eu conheço pessoas que eram analfabetas e por causa da palavra de Deus passaram a ler. E isso é lindo demais. Mas há coisas que a gente lê, como o espinho na carne, que existem especulações. Uns falam que é uma coisa, outros falam que é outra coisa. E eu entendo, irmãos, que quando é assim, é porque Deus quer que seja moldado no coração de cada um, segundo a sua necessidade. O espinho, ele no original, ele pode se referir à estaca, à farpa, até mesmo a entalamento. Alguns acham que é algo moral, outros acham que é algo espiritual, e a maioria compreende que deveria ser algo físico, uma dor realmente física. Lá em Gálatas, por exemplo, Gálatas capítulo 4, eu vou ler para os irmãos, do versículo 13 e 14 diz assim: E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Alguns estudiosos dizem que talvez seja uma doença que Paulo tinha, algum problema. A região da Galácia, por exemplo, que ele ia, tinha muito caso de malária por ser pantanosa. Então, que talvez fosse uma malária, algo assim que Paulo tinha. Mas, podendo ser algo moral, quem tem problemas morais se encaixa. Se for algo espiritual, quem tem problemas espirituais se encaixa. Se for uma deficiência, uma condição física, quem tem esse problema se encaixa. Então, quando nós temos algum problema, alguma questão, nós podemos nos encaixar nestes versículos. E algo que também é bastante estudado e analisado é sobre quem pôs esse espinho na carne de Paulo. Alguns podem pensar que é Satanás, porque o texto diz que é mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo. Mas eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Será que Satanás ele se preocupa em moldar o nosso caráter? Eu creio que não. Logo, o que nos faz pensar que quem pôs o espinho foi o próprio Deus que colocou o espinho na carne de Paulo. Porque o espinho fez Paulo ser aperfeiçoado. Por que Deus colocaria um espinho na carne de Paulo? Por que Deus colocaria espinhos na nossa carne? Por que problemas? Por que dificuldades? Por que perseguições? Por que tantas aflições? Vamos pensar, já que essa visão foi bem no início do ministério de Paulo, vamos pensar no Saulo.
em quem Paulo era antes do seu encontro com Cristo e no que ele precisaria ser transformado. Paulo, quando era Saulo de Tarso, ele era fariseu de fariseus. Ele mesmo diz isso em Filipenses 3, versículo 5. Hebreu de hebreus. Tinha uma dupla cidadania romana, como está descrito em Atos, capítulo 22, no versículo 25. Ele era principal discípulo de Gamaliel, que era um expoente cultural da época, filho de Hilel, que era outro expoente cultural da época. Ele chegou a pedir cartas para perseguir os cristãos pessoalmente. Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 2. Então vamos pensar neste Paulo. Um homem que era importante no cenário judaico, importante no cenário romano também por ter conseguido a sua dupla cidadania, que não foi comprada, ele teve direito a essa dupla cidadania, que tinha um ensino aos pés de Gamaliel, que teve uma autoridade para poder pedir cartas, para poder perseguir os cristãos. Então, quão imponente esse homem era. Mas aí então chega um dia que vem uma luz, o próprio Cristo pergunta: por que me persegues? Ou seja, quando um cristão é perseguido, quem o persegue está perseguindo o próprio Cristo. Então nós não precisamos nos preocupar quando somos perseguidos. Quando a igreja de Cristo é perseguida, quem persegue não está perseguindo somente um grupo de cristãos ou uma denominação ou algumas pessoas com uma determinada religião, estão perseguindo o próprio Cristo. E então chega Jesus: por que me persegues? Paulo fica cego, e ali Ananias vai orar por ele. O próprio Ananias, ele fica preocupado, né? Senhor, como é que eu vou orar? Ele pediu cartas para nos perseguir, e Deus responde a ele: importa que ele saiba quanto é sofrer pelo meu nome. Então o ministério de Paulo seria um ministério que não seria muito fácil. Logo de início a gente persegue isso. Então Paulo, de cego, ele passa a ser curado. Quando Ananias ora, a escama cai dos seus olhos. Mas ali começa um discipulado na vida de Paulo. Ele tem que deixar de ser salvo. E ele vai passar por tantas situações que chega a um dado momento em que a palavra de Deus não saía de Jerusalém, e Paulo começa a pregar aos gentios, e que eles promovem uma assembleia. E Pedro vai ali explicar por que tem que ser aceito o ministério de Paulo. Eu fico imaginando Paulo sendo tudo que ele foi ouvindo aquele simples pescador e ficando quieto, ouvindo aquele simples pescador. Este homem estava sendo moldado, e antes de começar a sua primeira viagem, ele vai ter essa visão, essa revelação do Senhor. E ele tendo tantas instruções em sua vida, ele está sendo instruído pelo próprio Cristo. Mas ele, neste momento, não vai se gloriar dessas visões das revelações. O que Paulo vai se gloriar é de suas fraquezas. É daquele espinho que foi posto em sua carne. É de ter sido humilhado por Satanás. Porque esbofetear é dar um tapa com as costas das mãos. Isso significa desprezo. Até os romanos, quando iam brigar, eles entendiam que dar um soco de mão fechada era honrar quem estava sendo espancado. Mas o tapa com as costas da mão, esbofetear, era humilhar alguém. Então Paulo está dizendo que ele sentia dor e estava sendo humilhado, e ele vai se gloriar nisso. Nisso que Paulo vai estar sendo gloriado, glorificando o nome do Senhor com esta situação. O espinho na carne foi um dos agentes que transformou Saulo em Paulo. E Paulo foi escritor de 80% do Novo Testamento. Escreveu Romanos, que ao ser lido levou à compreensão de salvação a homens como Agostinho e Lutero. Ele foi o escritor do texto que nós lemos nas nossas ceias, que é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 30. Paulo não estava na ceia com Jesus, mas ele que descreve na noite que foi traído, tomou pão, tomou vinho, e todas as igrejas leem esse texto até hoje. Este homem foi moldado através de fraqueza e de sofrimento. A luta, irmãos, pode ser grande, mas maior é a graça de Deus sobre nossas vidas. Paulo orou 3 vezes para que tudo aquilo se afastasse dele.
Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Saulo não era poderoso, mas ao ser aperfeiçoado na fraqueza, Paulo se tornou. A graça é suficiente e age nas nossas fraquezas. O repouso, ele diz que o repouso, o poder de Cristo repousou sobre ele. E a palavra que ele se refere é a mesma que fala sobre tabernaculou, que Deus habitou entre nós. A Shekinah de Deus que descia no templo, é a mesma palavra. É isso que ele sentiu, que repousou sobre ele quando Deus falou para ele: a minha graça te basta. Isso é lindo, irmãos. Como essa graça é suficiente nas nossas vidas. A graça de Deus, ela é um favor que nós não merecemos. O orgulho de Paulo foi substituído por humildade. Paulo passou a ter prazer nas angústias, a certeza de que tudo contribuía para o seu bem, como ele escreveu em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, que tudo o fortalecia, como está em Filipenses 4:13, e essas é que são as credenciais que faziam dele o verdadeiro apóstolo de Cristo. Não eram as experiências que aqueles homens estavam dizendo ter, era esse entendimento que fazia dele o verdadeiro apóstolo de Cristo. E estas são as qualificações que nós temos que ter. A certeza. Quando nós temos um problema, irmãos, nós podemos orar sim para Deus tirar esse problema da nossa vida e isso ser resolvido. Mas maior ainda é o poder de Deus quando Ele nos ensina a passar por tais dificuldades. E a gente consegue aprender a tal ponto a ensinar outras pessoas. Porque Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu todas elas e nós venceríamos também. E esse é o maior triunfo que nós temos em nossa vida. Todo espinho não é em vão, mas a graça de Deus é tão maravilhosa, é tão sobrenatural, concedida por Deus como meio de salvação. E o poder de Cristo repousado em nós, a Shekinah de Deus, dada gratuitamente a nós no dia do nosso encontro com Ele, nos transforma de Saulo em Paulo, na nossa estrada de Damasco, para sermos restaurados. Você lembra da sua estrada de Damasco? Do dia que o Senhor Jesus te encontrou e de toda a obra que Ele tem feito na sua vida até aqui? Consegue ver no que o Saulo deixou de ser e no Paulo que você é hoje? Esteja o espinho, irmãos, lá ou não? Talvez Deus tenha retirado esse espinho, talvez ele ainda esteja lá. Mas a graça de Deus, ela basta nas nossas vidas. E a Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. De nada, irmãos, teremos falta. Amém? Aqui eu encerro, pedindo ao Senhor que Ele acrescente aquilo que eu não consegui dizer. Vamos orar novamente? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada mais uma vez, Senhor Deus, por este momento, Senhor Deus, com os meus irmãos queridos, Senhor Deus, por esta igreja, Senhor. Senhor, eu agradeço e eu te peço, Senhor Deus, que cada dificuldade que nós temos, Senhor Deus, o Senhor mesmo na sua palavra diz que nós não recebemos dificuldade por provações que nós não podemos suportar. O Senhor sabe até onde nós podemos suportar. Mas há aquele, Senhor Deus, que está se sentindo afligido, abatido, Senhor Deus. Senhor Deus, alivia, Senhor. A Tua palavra diz que o Teu fardo é suave, Senhor Deus. A Tua palavra diz que nós temos que tomar a Sua cruz e Te seguir, Senhor Deus. Nos fortalece para carregar esta cruz, Senhor Deus. Porque nós queremos Te seguir até o céu, Senhor Deus. Chegar neste céu, Senhor Deus. Paulo teve preocupação em dizer, Senhor Deus, que ele disse, eu conheço o homem porque é tão grande essa experiência, que só Enoque tinha passado quando o Senhor o tomou para si, e Elias, Senhor Deus, ele tinha essa preocupação. Isso nos leva a pensar, Senhor Deus, que cada experiência que nós temos, Senhor Deus, é tão grandiosa, Senhor Deus, é tão bela, Senhor Deus,
mas que não é necessário, Pai, divulgá-la a quem não sabe ouvi-la, Senhor Deus. Mas que há momentos, sim, que temos que dizer, Senhor Deus, e dar testemunho do que o Senhor faz em nossa vida, Senhor Deus. Senhor Deus, nos transforme a cada dia no servo que o Senhor quer que sejamos, Senhor Deus. Eu sei, Senhor Deus, que nós somos pecadores, Senhor Deus. Nós somos, o pecado bate na nossa porta todos os dias, mas o Senhor é forte e poderoso para nos livrar, Senhor Deus, para nos transformar, para nos limpar e nos libertar, Senhor Deus, de tudo, Senhor Deus, que Satanás tenta nos humilhar, nos esbofetear, Senhor Deus, mas é nisso em que ele está derrotado, e que o teu poder, Senhor Deus, a tua Shekinah repousa em nós e nos transforma. Obrigada, Senhor Deus, nos fortalece esta igreja, cada ministério, Senhor Deus, cada irmão. Traga de volta, Senhor Deus, o que não estão vindo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que eles sejam, Pai, alcançados por Ti. Se estão cada um, Pai, em sua igreja, tudo bem, Senhor Deus, mas se estão afastados de Ti, Senhor Deus, a rocha que nós temos que estar fincados, Senhor Deus, nos use para trazê-los de volta, Senhor Deus, e aqueles que não Te conhecem também, Senhor Deus. Ó Pai, abençoe esta obra, é o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.